Você já ouviu falar em corpo lúteo? Sabia que ele é tão essencial tanto para engravidar quanto para manter o início da gestação? Você não sabia disso, né? Mas eu vou te contar. Muitas mulheres elas só descobrem o que é corpo lúteo quando começam a investigar a fertilidade ou quando vem esse termo no resultado de um ultrassom. Hoje eu vou te explicar de forma simples o que é corpo lúteo, como ele se forma, qual é a função dele e quando ele pode identificar gravidez. Então, fica aqui comigo até o final. O corpo lúteo é uma estrutura que se forma no ovário logo após a ovulação. Vamos entender melhor? Durante a primeira fase do ciclo menstrual, um folículo cresce dentro do ovário. Esse folículo, ele contém um óvulo dentro dele. Sim. Quando acontece a ovulação, o folículo se rompe e libera esse óvulo. E o que sobra desse folículo rompido? Ele se transforma no corpo lúteo, entendeu? Ou seja, o corpo lúteo é o resto do folículo que ovulou. Mas ele não é inútil, muito pelo contrário. Ele tem uma função, ele tem uma função fundamental no ciclo menstrual e na gestação, tá? Qual é a função, Monique, desse corpo lúteo? A principal função do corpo lúteo é produzir progesterona. E a progesterona é o hormônio responsável por preparar o útero para uma possível gravidez, espessar o endométrio, manter o ambiente adequado para a implantação do embrião e sustentar o início da gestação. Essa é a função do corpo lúteo. Gente, sem a progesterona suficiente, o embrião não consegue fixar no útero. Se não houver gravidez, o corpo lúteo regride naturalmente. Após cerca de 2 a 14 dias, ele vai regredir. Com a queda da progesterona, ocorre a menstruação. Se houve gravidez, o corpo lúteo ele continua ativo e produzindo progesterona até que a placenta esteja formada e assuma essa função. Geralmente ocorre aí da primeira à 12ª semana de gestação. Quando que a gravidez acontece? Tá? O hormônio beta-HCG estimula o corpo lúteo a continuar em funcionamento. Nesse caso, ele é chamado de corpo lúteo gravídico. Bonitinho o nome, né? Ele é essencial nas primeiras semanas, porque a placenta ainda não está pronta para produzir progesterona sozinha. Olha, gente, é muita inteligência. Deus é tão perfeito que eu fico louca quando eu consigo pesquisar essas coisas. Em alguns ultrassons, o início da gestação, é possível visualizar ali o corpo lúteo no ovário. Isso é completamente normal e é esperado, tá? Às vezes ele pode ter o aspecto de pequeno cisto, chamado de cisto de corpo lúteo. Mas geralmente é uma estrutura benigna, tá? E temporária. Não se assustem, meninas, isso tudo é normal, tá? Porque existe uma nomenclatura chamada insuficiência lútea. Em alguns casos, pode ocorrer o que é chamado de insuficiência lútea. Isso acontece quando o corpo lúteo não produz progesterona em quantidade suficiente. Isso aí pode levar dificuldade para a gravidez continuar, né? Prosseguir. E pode também trazer abortos precoces, tá? E fase lútea muito curta, né? Fase lútea é um período entre a ovulação e a menstruação. Ela costuma durar de 12 a 14 dias. Quando é muito curta, pode indicar baixa produção de progesterona. O diagnóstico pode ser feito através de exames hormonais e acompanhamento médico. Meninas, é muito importante vocês entenderem isso. Monique, existe tratamento? Em caso de suspeita de deficiência de progesterona, o médico pode indicar suplementação hormonal, principalmente em tratamento de fertilidade, como o nosso, tá? De indução ali à ovulação. Fertilização in vitro também é uma das opções ali para ele passar ali uma aplicação hormonal. Histórico de perdas também gestacionais. A suplementação, gente, vai ajudar muito a garantir que o endométrio esteja adequado. E o endométrio precisa estar adequado. Para manter a gravidez até o fim, é importante que tudo isso esteja encaixado, tá? Nem toda mulher precisa usar progesterona, tá? A indicação deve ser feita sempre pelo médico, e isso é importante, beleza? O corpo lúteo é uma estrutura pequena, mas com um papel gigantesco na fertilidade e no início da gravidez. Não subestime o corpo lúteo, tá? Ele é responsável por preparar e manter o ambiente ideal para que uma nova vida se desenvolva dentro de nós. Agora, se você está tentando engravidar ou iniciou a gestação recentemente, viu esse termo no seu exame, saiba que ele é parte fundamental desse processo. Se esse conteúdo ajudou você a dar um norte, a entender aqui, compartilha. Compartilhe com outras mulheres que precisam entender que corpo lúteo é importante pra gente. Continue acompanhando para mais informações sobre fertilidade, meninas, e saúde da mulher. Beijos, até a próxima.